Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma noite informativa. O presidente da República, Filipe Nyusi, diz que o encontro com o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, não surtiu os efeitos desejados. Entretanto, o chefe de Estado diz que não vai ceder a pressões nem aceitar a violação da Constituição da República. Filipe Nyusi é tolerante, mas impõe limites a Afonso Dhlakama. Falando no fim da visita à província de Gaza, o presidente da República lamentou que os encontros com o líder da Renamo não tenham trazido resultados e avisa que não vai ceder a nenhum tipo de pressão. Tive encontros com o presidente da Renamo. O povo, acha que foi bom ter falado. Para mim não foi bom ter falado sem termos chegado à conclusão. Portanto, não é só o fato de falar para dizer que o presidente da República falou. Estamos a fazer tudo por tudo para aquilo que nós falamos, temos que encontrar a solução. Encontrar a solução naturalmente não é violar a lei. Eu jurei defender a Constituição da República. E a Constituição da República deixa claramente como que este país é constituído, de onde sai para onde termina. E como que é governado, o sistema da governação também está referido. Então, logo, eu tenho que defender algumas pressões que possam ser feitas, que estejam fora da Constituição, essas não podem ser cedidas. Agora, que aquilo que é, temos que ceder. Naturalmente que os passos que estão a ser dados, querermos discutir os assuntos no Parlamento, naturalmente não impor que tem que ser assim, tem que ser daquela forma, são os passos corretos no exercício da democracia, as coisas têm que ser discutidas lá. Mas eu não estou satisfeito o fato de ter conversado sem termos atingido a solução efetiva da paz. No outro desenvolvimento, o chefe de Estado comentou os atos de xenofobia na África do Sul contra os moçambicanos. Filipe Nyusi pede calma e diz que o assunto será resolvido pela via diplomática. Estamos a conviver e a relacionarmos com o problema para perceber, e o governo sul-africano tem dado sinais da consciência, e naturalmente que atos como esses não são programados, pelo que nos parece, pelo governo. Então estamos encorajados que vamos encontrar no contato diplomático, no diálogo, a solução para que os nossos concidadãos não possam sofrer. E lamentamos que isso não pode acontecer nem lá nem aqui. Os atos de xenofobia ocorrem na cidade de Durban, na África do Sul, e já levaram à fuga de várias famílias estrangeiras, incluindo moçambicanas. Ainda na província de Gaza, Filipe Nyusi escalou uma escola primária e viveu de perto a situação deplorável em que muitos alunos estudam sem carteiras de Orlento. O chefe de Estado também pediu calma em relação aos atos de xenofobia contra os moçambicanos na África do Sul. É a segunda vez no intervalo de pouco mais de um mês que o chefe de Estado escala uma escola primária para ver de perto as condições em que os alunos estudam. Desta vez foi bem diferente, porque a visita a esta escola, situada no distrito de Chokwe, província de Gaza, não tinha sido programada, mas antes de voltar à cidade de Maputo, esta terça-feira, decidiu a escola primária do 5º bairro. Aqui, Filipe Nyusi não assistiu a uma aula, mas sim pegou no giz e mostrou que de fato foi professor. Esse aqui é isso? Até porque na habitual saudação dos alunos, o presidente da República foi tratado como professor por esta turma da 2ª classe. Nesta sala de aulas, o ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Jorge Ferrão, sentou-se no chão, à semelhança dos outros alunos, e acompanhou a aula orientada pelo presidente. Ver assim, depois assim, assim, depois assim, assim. Tá bom. Mas palavras Moçambique sabe escrever. Este é um dos cenários que o presidente da República veio testemunhar aqui na escola primária completa do 5º bairro B. Não existem salas suficientes para todos os alunos, por isso esta turma da 1ª classe estuda ao relento e sem carteiras, uma situação que até certo ponto coloca em causa a qualidade de ensino. Como pode ver, estamos ao ar lento. É provavelmente que porventura pode passar um carro ou alguém a brincar a eles, atrapalham, despertam a atenção para aquilo que está acontecendo. No final da visita, Filipe Nyusi lembrou que nos tempos em que foi aluno, a situação também era difícil, mas reconheceu que os tempos são outros e é preciso mudar o cenário. E os meus tempos não foram tão mardirosos. Eu, quando estava a estudar em Tunduro, tínhamos um dormitório.
E o dormitório servia de sala de dia. Então, naquelas camas, acordávamos, fazíamos a cama e sentávamos na cama, vinham outros que não dormiam naquele camarote e sentávamos, mas naturalmente conservação de higiene e um quadro à frente. Tanto não foi tão assim, naturalmente que é diferente, o momento agora tem que ser totalmente diferente. Nós estamos a carregar a bandeira nacional há 40 anos, então de fato agora algo tem que ser feito para nós podermos melhorar. A xenofobia contra os moçambicanos na África do Sul foi tema de discussão hoje no Conselho de Ministros. O governo diz que, em coordenação com as autoridades sul-africanas, criou centros de trânsito e acomodação para as vítimas na África do Sul e irá criar centros no país. Nós temos em Durban 22 mil moçambicanos, é a estimativa que temos, dos quais apenas 6.600 estão registrados no consulado. Há 2 centros de acomodação neste momento, Isipingo e Chatsworth. No Isipingo há cerca de 300 pessoas. Destas 300, 40 são moçambicanos e destes 40, 30 querem regressar ao país. No outro centro, Chatsworth, são 1.500 pessoas. Dessas 1.500, 200 pessoas são moçambicanos e desses 200, 70 pretendem regressar. O que significa que no total dos 2 centros há 100 moçambicanos que pretendem regressar. E a Embaixada, fazendo uso do mecanismo que eu disse, do modelo a que eu me referi, está a procurar operacionalizar o regresso desses moçambicanos. Hoje, o embaixador, portanto, o alto comissário de Moçambique na África do Sul, encontra-se de novo em Durban e temos indicações de que a situação continua a não ser favorável, portanto, continua a não melhorar significativamente. Parece haver sinais na própria cidade, não apenas nos bairros periféricos, mas também na própria cidade, começa a haver indícios de alguma movimentação xenófoba. O primeiro apelo é que os moçambicanos se juntem, articulem em permanência com os chefes das diferentes comunidades, porque é através desse que nós obtemos informação que depois nos há de nos ir permitindo atuar. Segundo, é que se mantenham calmos e que não haja, da nossa parte, quaisquer manifestações de violência que possam ser usados como pretexto para legitimar mais violência. Vamos manter calmos, serenos, vamos nos defender, vamos nos proteger. O governo desativou o alerta laranja face ao abrandamento das chuvas e criou um fundo de 297 milhões de dólares americanos para a reconstrução pós-cheias. O Conselho de Ministros apreciou também a informação sobre a situação de emergência no país, tendo deliberado sobre a desativação do alerta laranja institucional, mantendo, contudo, a assistência às pessoas e famílias afetadas, ainda com necessidades básicas, incluindo a disponibilização de bens alimentares, sementes e instrumentos agrícolas. Adotar um plano de reconstrução pós-cheias, para o qual estão a ser mobilizados recursos, incluindo junto dos parceiros do governo, nomeadamente o Banco Mundial, entre outros, com vista a viabilizar as obras de reconstrução pós-cheias. O custo total está avaliado em 297 milhões de dólares norte-americanos e já estão assegurados 48,5 milhões de dólares americanos deste montante. A Assembleia da República aprovou hoje o programa quinquenal do governo. A aprovação só foi possível graças aos votos da bancada da Frelimo, pois a Renamo e a MDM votaram contra. Uma das linhas de força do programa quinquenal é a criação de 1,5 milhão de empregos. Em vosso nome e em nome do povo que representais, declaro aprovado na generalidade o projeto de resolução atinente ao programa quinquenal do governo 2015-2019.
Foi com os 137 votos da bancada da Frelimo contra os 102 da Renamo e do MDM que o governo viu passar na generalidade o programa quinquenal do governo 2015-2019. O instrumento vai nortear o executivo de Filipe Nyusi nos próximos 5 anos, prevendo-se como grandes linhas de força a criação de 1,5 milhão de empregos, construção de 16 hospitais distritais e a atribuição de 200 mil talhões com água e luz. Pensamos que é um momento muito bom, criamos as condições necessárias para que nos próximos dias os planos anuais, portanto o plano de 2015, seja aprovado com o respectivo orçamento e comecemos já a implementar os nossos planos e programas quinquenais. O primeiro-ministro desvaloriza as críticas da oposição, segundo as quais o programa quinquenal é um conjunto de intenções. Este programa não é de meras intenções, é um programa quinquenal. E um programa quinquenal difere dos planos anuais. O programa quinquenal contém indicadores, contém linhas gerais de governação, que estão lá, e contém metas globais, que estão lá, não é? E que nos programas anuais virão, digamos, os detalhes mais pormenorizados, com mais metas, mais consubstanciados. Daqui a mais alguns dias vão ter isso. E pensamos que, de fato, é um programa que contém aspectos que um programa deve conter. Com o programa quinquenal viabilizado, o governo quer agora ver aprovado o Orçamento de Estado e o Plano Econômico e Social. Nos próximos dias, hoje ou amanhã, vamos ver isso. Estamos agora a articular com a Assembleia para o fazer, de forma que o plano de 2015 e o respectivo orçamento sejam aprovados e sejam submetidos, queria dizer, em tempo útil. A Assembleia da República volta a reunir em sessão plenária no dia 22 de abril, esperando-se que discuta a proposta do orçamento. E para esta edição, a Noite Informativa recebe 2 convidados que vão analisar aquilo que é o tema que marca a atualidade, que é o plano quinquenal do governo. E são eles os senhores Francisco Albino, que é coordenador do ROSC. O ROSC é Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança, e também a senhora Maria Paula, que é da ONP, que é a Organização Nacional dos Professores. Aos dois, muito boa noite e muito bem-vindos ao programa. Bem, em relação ao ROSC, eu sei que já fez uma análise ao plano quinquenal do governo. Francisco Albino, quais são as... Vamos lá primeiro para aquilo que é a abordagem, a nova abordagem que traz o plano quinquenal, a nova forma de apresentar. Qual é a sua visão em relação a esta nova forma de apresentação e se tem pontos fortes, quais são os pontos fortes e fracos deste projeto? Muito obrigado. Eu penso que o programa quinquenal do governo, que foi agora aprovado pela Assembleia da República, como bem disse o próprio Primeiro-Ministro, é um programa muito generalista, no entanto procura trazer aquilo que são as linhas principais de ação do governo para os próximos 5 anos. Da análise que nós fizemos, nós damos uma nota positiva à introdução do programa quinquenal do governo da prioridade 2, que é o desenvolvimento do capital humano. Sim. Para nós que somos organizações da sociedade civil que trabalhamos com grupos vulneráveis como mulheres, crianças, idosos e outros, é extremamente importante que um pilar como este esteja incluso dentro de um programa de governação e que neste pilar de desenvolvimento humano estejam lá mencionadas aquilo que são, na ótica do governo, as principais prioridades para os próximos 5 anos. No entanto, nós fizemos algumas observações à proposta do programa quinquenal, observações essas que foram partilhadas com o Parlamento, no sentido de tentar influenciar para que aspectos que nós achamos que são críticos nesta área de desenvolvimento humano fossem consideradas nesta proposta do plano quinquenal. Falo concretamente aspectos relacionados com a qualidade da educação. Eu penso que a Paula aqui depois vai articular muito bem sobre esse aspecto. Aspectos relacionados com a questão da mortalidade infanto-juvenil, que é um indicador extremamente importante
na medição do desenvolvimento do capital humano, a questão da desnutrição crónica, que é outro indicador-chave também na medição do desenvolvimento humano, a questão do acesso à água e saneamento e também a necessidade de se reduzir os casamentos prematuros. Portanto, esses são os aspectos essenciais que nós procuramos chamar a atenção na proposta do plano quinquenal do Governo. Partilhamos estas preocupações com o Parlamento. Estamos à espera de ver o texto final aprovado hoje pela Assembleia da República para ver de que forma é que as recomendações concretas do ponto de vista de indicadores e metas nestes aspectos que eu fiz referência há pouco tempo foram consideradas nesta Ok, nós já voltamos, porque mencionaste aquilo que são os pontos que são prioritários para vocês, mas queremos compreender de forma específica o que isto quer dizer. Mas antes mesmo de responder essa questão, vou cumprimentar uma vez mais a Maria Paula. A ONP, qual é a percepção que tem deste projeto? Qual é o sentimento em relação ao PQG? Bem, primeiro, cumprimentar aos caros telespectadores e dizer que do nosso lado, como organização dos professores, de alguma forma apreciamos realmente a forma como se apresenta, não é? No sentido de que ele traz uma abordagem integrada, sim, não muito departamentada, que traz a responsabilidade de todos, não é? Para que realmente este plano seja um plano ideal para nós, como moçambicanos, mas trazemos para nós algumas inquietações, porque realmente não tendo muito bem claros os indicadores, quando falamos, por exemplo, do desenvolvimento do capital humano e social, leva-nos a pensar que nós precisamos de aprofundar um pouco mais das questões-chave quando nós estamos a falar de desenvolvimento humano. Nós temos um Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano que, de alguma forma, para nós como professores, ainda não está muito claro e interiorizado o que é que nós pretendemos quando falamos de desenvolvimento humano, no momento em que a figura do professor, em todos os momentos, ela não esteve no centro, nem da definição das próprias políticas, nem como um elemento que tem uma palavra a dizer quando nós programamos, planificamos, mas no fim do processo, quando o fracasso aparece a figura do professor. Então preocupa-nos isso, como é que um professor vai desenvolver de forma humana, não é, os seus alunos, quando ele próprio não é assim considerado. É um aspecto. O outro aspecto é que nós sabemos que o Estado traz os recursos a partir da contribuição dos seus cidadãos. Estamos numa fase em que a nossa dívida como país é quase insustentável. Como é que vamos fazer face a estas grandes... eu penso que até é um sonho que eu acho que é bom sonhar, mas eu acredito que teremos muitos problemas em garantir os recursos para a materialização deste plano. Temos o problema da dívida, mas também temos plano ambicioso ou não? É ambicioso. Okay. Apesar de que talvez para o nível em que nós estamos 40 anos, penso que seria o ideal. Mas se calhar nem todos nós temos a mesma percepção do que significa este sonho. E o outro aspecto que nós também achamos é a questão da corrupção. Os níveis de corrupção são tais que se vão do macro até ao micro. E como é que nós vamos garantir, com os níveis de dívida insustentável, com os níveis de corrupção que nós temos, como é que nós vamos garantir realmente que durante os 5 anos nós possamos alcançar? É a nossa inquietação. E tendo em conta o professor, em que espaço, em que lugar é que lhe é colocado. Você acha que as questões que preocupam os professores não estão de forma clara ou não são prioridade, não é suficiente o que consta da proposta?
pelo menos não estamos a perceber, não está claro para nós. Sabemos que tem indicadores, alguns que têm a ver com o número de alunos, com o número de escolas, mas parece que continuamos a cometer o mesmo erro. O professor não é o elemento principal, mas é através dele que tudo que são políticas, tudo que são intenções pode ser realizado. Então eu penso que é importante estar claro qual será o lugar a colocar. Okay. Francisco Albino, falando pela questão daquilo que são as prioridades 2, se não me engano, em termos específicos, o que é que está em causa? É uma questão de metas que não constam da proposta, são os indicadores. Por exemplo, casamento prematuro, já consta ou não da proposta? Se consta, o que é que está a faltar? As duas coisas. Para o caso concreto dos casamentos prematuros, não constava da proposta do plano do programa quinquenal de governo. Nós achamos que esta é uma questão crítica, principalmente no momento em que existe todo um movimento social que vem chamando a atenção há algum tempo sobre a necessidade de o governo assumir esta questão da prevenção e combate ao casamento prematuro como uma prioridade na agenda de governação. Felizmente, há sinais muito positivos nesse sentido, porque está sendo elaborada agora a Estratégia Nacional de Prevenção e Combate aos Casamentos Prematuros, mas achamos estranho que esta intenção do governo não estivesse incluída na proposta do Plano Quinquenal de Governo. Ora, se estamos a elaborar uma estratégia nacional para combater os casamentos prematuros e esta intenção não está no Plano Quinquenal de Governo, como é que depois vamos garantir que, efetivamente, uma vez aprovada a estratégia não é, ela será uma prioridade do ponto de vista da sua implementação? Então, esta é uma questão que nós identificamos e solicitamos ao Parlamento que incluísse, que recomendasse ao Governo para incluir na proposta. Um outro aspecto é a questão da desnutrição crónica. A desnutrição crónica aparece mencionada num dos objetivos nesta prioridade 2, mas sem metas e indicadores concretos. Como se sabe, cerca de 43% das crianças moçambicanas abaixo dos 5 anos sofrem de desnutrição crónica. E a desnutrição crónica é um flagelo social, não é? E é extremamente importante que a questão da desnutrição crónica seja uma prioridade de topo na agenda de governação. Nós recomendamos também ao Parlamento para que incluísse de forma muito concreta indicadores e metas para a redução da desnutrição crónica. Então, estes dois aspectos são os aspectos que não constavam da proposta do Plano Quinquenal de Governo e que nós solicitamos para que fosse incluído. Os outros, que têm a ver com a questão da qualidade da educação, têm a ver com o acesso à água e saneamento, já estavam. E respondendo se a proposta é ambiciosa ou não, eu diria que ela é ambiciosa em uns aspectos e pouco ambiciosa ou quase uma proposta muito tímida, conservadora em alguns outros aspectos. Não quero que perca o seu fio de pensamento, mas já voltamos à questão da ambição. Maria Paula, o Rosco, por exemplo, fez a sua análise e avançou aquilo que são as suas preocupações para que fossem enquadradas neste projeto. A ONP fez a mesma coisa ou apenas tem as preocupações e ficamos nós lá a lamentar? Bom, temos as preocupações e naturalmente que ficamos atentas a todo o debate social e estamos à busca de uma melhor oportunidade para nós colocarmos o nosso posicionamento um pouco mais aprofundado, na medida em que estamos ainda consultando os nossos colegas, não é? Mas mesmo assim temos estado a verificar que ao nível das províncias os nossos membros estão fazendo esta análise, tendo em conta naturalmente o estágio, portanto tudo provocado pelo estudo que foi feito pelo Banco Mundial, que despertou-nos esta atenção. Nós vamos poder realizar este plano
quando realmente percebermos que a educação é um fator fundamental, é verdade que a saúde e outros pilares que muito bem estão claros aqui, mas nós precisamos de perceber que o fator humano, quando falamos de educação, é de extrema importância. É verdade que muitas vezes a infraestrutura é importante, mas a qualidade do professor, a qualidade das ferramentas, a qualidade do ambiente educativo é de extrema importância. Eu vou aproveitar que tocou nesta questão do inquérito que foi feito pelo Banco Mundial e que os números, na verdade, são assustadores. Mostra que a maior parte dos professores, pelo menos da 4ª classe, não sabem ler nem contar. Em sendo da ONP, que avaliação é que faz? O que é que de fato está em causa? Porque olhamos para os números, não só são assustadores, como as contas que foram propostas são, digamos, são contas mesmo básicas. Qual é a grande causa? Qual é o problema de fundo? Eu não gostaria de aprofundar esse debate, porque, na verdade, tenho muitas reservas de falar sobre o estudo, porque, apesar de sermos esses professores que somos, conseguimos produzir uma jornalista como é. Olha, muito obrigada. E não vai me dizer que é péssima, não é? Não posso fazer mal da avaliação. Produzimos tantos outros quadros deste país. Então, eu continuo a acreditar que não fizemos o investimento necessário. Se calhar nós nos preocupamos pelo acesso. E acesso tem um preço. Tem um preço. Preocuparmos só com o acesso tem este preço. Então, precisamos começar a falar de qualidade. Esquecemos da qualidade. Qualidade do professor. Nós temos tantos modelos de formação. Somos tão diversificados que hoje não sabemos onde é que falhamos. Se é na 7ª mais 1, se é na 7ª mais 3, se é 10ª mais 1. E tudo isso foram demandas que, de alguma forma, frustram um professor. Okay. Voltamos mesmo ao PQG. Que desafios é que se colocam? Bem, grandes desafios é que a educação realmente tem que voltar a ser tarefa de todos nós. Refletirmos sobre se não foi o país que foi avaliado, o sistema. Será que foram os professores que foram avaliados? Se calhar o estudo não foi muito mais profundo a ser feito. Porque se nós formos a prosseguir aos vários níveis, vamos perceber que o que falhou não são os professores, não são os alunos. É vermos o investimento. Podemos chegar numa escola onde o setor administrativo está muito bem apetrechado, com tecnologias, não é? Tem computador, tem todas aquelas condições que o setor administrativo precisa. Mas na mesma escola, aqui na cidade de Maputo, vamos olhar para a sala de aula. É lá onde está o aluno e o professor. Vamos ver as condições que ele tem. Mas mesmo assim, nós estamos lá. Mesmo assim, nós recebemos a criança com 6 anos sem saber ler e escrever, mas com toda essa deficiência, ainda temos bons professores. Com todas as dificuldades que se têm. Com todas essas dificuldades. Portanto, é um pouco injusto para nós sermos responsáveis por um fracasso nosso como país, que na verdade, na hora da decisão, não somos nós. Okay. Maria Paula, foi um prazer imenso recebê-la. Espero de fato poder convidá-la mais uma vez e que tenhamos muito mais tempo para outros assuntos. Muito obrigada. E nós continuamos com as notícias. Referi que a Frelimo diz que o programa quinquenal está bem estruturado e corresponde à visão dos moçambicanos. A RENAM e a MDM votaram contra porque entendem que o programa quinquenal não é claro nem objetivo. Nós, a bancada parlamentar da Frelimo, ciente das nossas responsabilidades na construção do Estado moçambicano, votamos a favor da proposta quinquenal do programa quinquenal do Governo 2015-2019 pelas seguintes razões. A presente proposta de programa quinquenal do Governo está bem estruturada, completa a visão e os anseios do povo moçambicano. Destaca a primazia da consolidação da unidade nacional, da paz, da democracia, criação de mais postos de emprego e do bem-estar do povo moçambicano.
nós, a Frelimo, votamos a favor da proposta quinquenal do Governo 2015-2019 por ser o principal instrumento necessário para orientar a ação governativa. Nós, a bancada parlamentar da Renamo, votamos contra o programa quinquenal do Governo 2015-2019 devido principalmente a seguintes razões. O programa quinquenal do Governo não identifica em nenhum momento uma ação eficaz e célere para a grande maioria dos jovens que pelas ruas das cidades vivem com suas famílias em condições precárias o seu dia a dia como mendigos a vender amendoins, recargas, roupas de calamidades e outros produtos de baixo custo sem esperança de terem uma vida decente e um dia constituir família. O programa quinquenal do Governo não atribui uma distribuição equitativa na sua ação nas províncias, que se apresentam como as mais distantes dos objetivos do desenvolvimento do milénio, como, por exemplo, no acesso à água, o fim do analfabetismo, o empoderamento da mulher e a preservação do meio ambiente. As províncias mais populosas, Nampula, Zambezi e Tete, são as que mais precisam de atenção urgente, mas são as mais marginalizadas. O PQG não mostra medidas concretas que serão tomadas para a garantia da paz em Moçambique. Não assume nenhum compromisso em relação ao encerramento do eterno diálogo político, que funciona, na verdade, como um governo paralelo camuflado. Não existem medidas concretas para tranquilizar as populações da incerteza e do medo da guerra. O PQG fala da inclusão e tolerância política apenas como um formalismo, mas não revela nada de um governo comprometido com essas medidas. O deputado da Frelimo Edmundo Galiza Matos Júnior diz que vai processar o colega Antônio Muxanga por manchar a sua honra e o seu bom nome durante a sessão da Assembleia da República. Estes dois deputados abriram hoje um frente a frente no meio do plenário durante 4 minutos. Muito obrigado, senhora Presidente da Assembleia da República. Eu penso que as palavras que o colega acaba de soltar devia usar na bancada para chamar a atenção aos seus colegas. Também fica claro que quem chumba mais de 3, 4 vezes na 10ª classe aprende melhor, evolui um pouco. Muito obrigado. Colega Galiza Matos tem a palavra. Senhora Presidente da Assembleia da República, em 2012, salvo erro, Sua Excelência o deputado Armindo Milaco, que Deus o tenha, da bancada parlamentar da Renamo, proferiu neste Parlamento uma inverdade. Na semana passada, Sua Excelência o seu deputado Antônio Muxanga retomou a esta inverdade, dizendo que quem está a falar teria usado o seu passaporte, o seu cartão de serviço, alegadamente, para pagar dívidas. Senhora Presidente da Assembleia da República, ao proferir mais esta mentira, eu vou solicitar a si e a Comissão dos Assuntos Constitucionais, ao abrigo do artigo 41, que refere que eu tenho direito à honra, ao bom nome e à reputação, para que levante a imunidade deste deputado e ao nível do Tribunal Supremo, Sua Excelência o senhor deputado vai ter que responder a estas questões e, se não conseguir responder, eu irei solicitar que Sua Excelência o senhor deputado, ao não responder às questões, pague para a defesa da minha honra, a minha família, os meus filhos, a minha esposa, estão todos insultados. Eu vou solicitar imediatamente o levantamento da sua imunidade e o senhor vai responder em tribunal. Muito obrigado. Tem a palavra. Muito obrigado, senhora Presidente.
haver imunidade de alguém que tem que ser tirada aqui ou quebrada, se não sabe, é quebrar. É a sua imunidade. Evidências do que estou a dizer existem. É só recordar onde é que anda a sua viatura Ford Ranger da primeira alienação e como é que chegou às mãos da pessoa que está a usar. Muito obrigado. Colega Galiza Queredo. Senhora Presidente da Assembleia da República, mais não digo senão que usarei de todos os meus direitos para que até ao fim este senhor deputado responda pelas questões que colocou aqui em sede de Parlamento. Ao Tribunal iremos e julgado será. Muito obrigado. E voltamos à análise sobre o plano quinquenal do Governo. Desta vez vamos receber a Quitéria Gringani, que é do Parlamento Juvenil. Quitéria, muito boa noite, muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada por este convite para abordar esta questão que é o programa quinquenal do Governo, que na verdade é uma análise que deve juntar todos os moçambicanos, toda a nossa sociedade, porque falar de um programa que vai definir a vida de 25 milhões de habitantes é falar de algo que deve, a partir de envolver no debate, na decisão, na implementação e até na monitoria, estes cidadãos que devem ser afetados direto ou indiretamente por este programa. Ok, sabemos que o Parlamento Juvenil também fez uma análise ao projeto, mas antes daquilo que é, falarmos do conteúdo, qual é a sua visão em relação a esta nova abordagem do plano quinquenal? O Parlamento Juvenil fez sim uma abordagem, emitiu o seu parecer em relação ao programa quinquenal do Governo. A primeira comissão, Comissão de Direitos Humanos, Assuntos Constitucionais e Legalidade da Assembleia da República, fazendo uso do artigo 4 e do artigo 174 e 124 do Regimento Interno da Assembleia da República, que preconiza que, a princípio, todos os pareceres das comissões de trabalho da Assembleia da República em relação a diplomas legais, em relação a documentos de interesse nacional, devem conter aquilo que são as aspirações da sociedade civil, aquilo que são os pareceres das organizações auscultadas. E por isso nós achamos que era pertinente, como juventude, darmos o nosso ponto de vista em relação a estas questões e fizemos uma leitura genérica e uma leitura específica em relação a cada um dos indicadores que estão e cada uma das propostas que estão a nível do programa quinquenal. À partida, encontramos uma visão positiva ao transmitir uma ideia de uma abordagem intersetorial, uma abordagem inovadora, a questão dos pilares do suporte, as prioridades que, ao ponto de partida, olham para questões sensíveis na sociedade, como a unidade nacional, a questão da paz, a questão do emprego e produtividade, a questão da juventude, de alguma forma, através da abordagem transversal. Sentimos que, em algum momento, tínhamos um bom ponto de partida para a discussão daqueles que são os desafios nacionais e que apresenta, em termos estruturais, a início, uma abordagem inovadora, mas depois, em algum momento, sentimos-nos frustrados por não conseguir fazer esta leitura desta promessa de uma abordagem inovadora dentro dos indicadores que encontramos lá dentro e sentirmos que a questão da intersetorialidade em algum momento perdeu-se nos elementos que foram avançados e depois, com mais especificidade, podemos dar alguns exemplos. Okay. Segundo o Parlamento Juvenil, há uma ausência de um diagnóstico contextual e de uma avaliação do programa anterior em termos de realizações e desafios. Pode explicar melhor o que isso significa? A ponto de partida, quando olhamos para a proposta de programa quinquenal que foi submetida à Assembleia da República, faz uma introdução que olha para as políticas internacionais de que o país é signatário, olha para a questão dos desafios da unidade nacional e não só, mas não olha de forma concreta em relação ao que é que foi feito no passado, quais são os principais desafios, qual é o problema de partida que nós pretendemos resolver. E a filosofia de uma planificação baseada em resultados nos diz que, antes de mais nada, nós temos que fazer uma chuva uma discussão em relação a quais são os problemas que existem, qual é o problema principal,
qual é o objetivo e o resultado que nós pretendemos alcançar, e em função disso é que nós desenhamos aqueles que são os indicadores. Quando nós olhamos para o plano quinquenal do governo, felizmente encontramos, para uma proposta de programa quinquenal do governo, felizmente encontramos uma introdução que tenta falar daquilo que o país é, do objetivo central e das prioridades, mas não existe nenhum capítulo que faz uma análise de onde é que nós estamos, de onde é que estamos a vir e para onde é que nós de fato pretendemos ir. E uma outra questão que nos salta à vista é que nós temos lá várias prioridades e pilares. Mas mesmo quando olhamos para dentro das prioridades, sentimos um pouco de ausência destes que são os desafios anteriores e até dos resultados anteriores. A única forma na qual os resultados anteriores encontram-se espelhados neste programa é nos indicadores, onde dizemos onde é que estamos até 2014, em termos numéricos, e a meta de 2019. E esta é uma outra questão que nós levantamos na nossa análise, é que embora seja positivo olharmos para os indicadores daquilo que nós pretendemos alcançar daqui a mais 5 anos, nós ainda temos uma visão de desenvolvimento, primeiro, muito fechada em termos de não estamos a desenvolver uma visão de longo prazo em termos de agenda para o país, mas por outro lado sentimos que temos indicadores só quantitativos na nossa proposta de programa quinquenal do governo. Ou seja, estamos a dizer que tínhamos 1.366.000 empregos, que eram a proposta do programa anterior, e agora queremos 1 milhão quase falamos de 1.600.000, se não estou... Não, tínhamos 1.600.000, agora falamos de 1.366.000, falamos agora de 1.483.000. Vemos que é uma abordagem de uma mudança de 100.000. Mas nós estamos a fazer um diagnóstico real de qual é a taxa de desemprego hoje em Moçambique. Quantas pessoas estão desempregadas e até que ponto nós queremos reduzir essa taxa de desemprego. Porque se falarmos na televisão de 1.483.000 empregos, todos nós ficamos emocionados, radiantes. Mas nós estamos a ver... um número grande. Exato, mas não olhamos que, de fato, quando olhamos a base de 2014, no programa quinquenal 2010-2014, falávamos de... 2009-2014, falávamos de 1.483.000 empregos. E hoje estamos a falar de 1 milhão falávamos de 1.300.000, agora falamos de 1.400.000. O que é que significa em termos práticos isto? De onde é que nós estamos a vir e o que mudanças é que queremos produzir? A outra questão que nos salta à vista é que, se calhar até pode ser em parte propositada esta não análise do exercício anterior, porque embora haja diferença em termos de abordagem genérica, quando olhamos para o programa quinquenal anterior, vemos que muitas das atividades estão a ser reproduzidas do programa anterior. Olhamos para o setor da juventude, vemos reovar campos, vemos construção de campos de futebol, vemos os fóruns juvenis, realização do tradicional fórum juvenil do Ministério da Juventude e Esportes. Olhamos para a questão da chama da unidade nacional, entre aspas. O que é que nós estamos a trazer de inovador, porque usamos no início a palavra inovador, intersetorial, o que é que nós estamos a trazer de diferente na abordagem que nós não tínhamos antes? É preciso fazermos esta análise comparativa e olhar para questões como Moçambique é signatário do Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Objetivos de Desenvolvimento do Milênio expiram em 2015. Mas nós tínhamos lá muitos desafios que não foram alcançados. Moçambique se comprometeu até 2015 ter 70% da população abastecida em água. Mas estamos em 2015, só 49% é que está. O que é que significa isto em termos dos desafios futuros? Não estamos a ver lá esta percentagem e em termos uma análise qualitativa do que, entre aspas, é verdade que o plano econômico-social é que vai transmitir de forma profunda estas questões, sim, mas precisamos ter uma visão do que é que vai mudar nestes setores para que, de fato, tenhamos estes resultados abrangidos. Tecnologias é um novo setor que o país deve apostar também para seu desenvolvimento. Vamos chegar a essas questões. Então, são uma série de questões que, para nós, embora tenha uma boa abordagem estrutural em termos de visão futurística, nós sentimos que depois perde-se quando olhamos para o documento em si. Depois há um outro problema que nós também apresentamos e que felizmente foi acolhido por parte da primeira comissão, esperamos que o governo tenha feito um exercício, que é da própria apresentação estrutural e ortográfica do próprio documento, que muitas vezes pode ser uma lacuna para aquilo que é olharmos para o nosso programa quinquenal do governo como um espelho de como todos os cidadãos no país devem ser. E sentimos que em algum momento... Quitéria, não perca só fio de pensamento. Voltamos à questão da apresentação do programa. Albino Francisco, não é? E não Francisco Albino, como eu disse no início. As minhas desculpas. É também a vossa percepção de que este projeto não traz nada de inovador?
Bem, eu diria que este programa quinquenal de governo é mais uma continuidade do programa quinquenal anterior. Queria resgatar um pouco a fala da colega sobre a questão de onde nós partimos e para onde queremos ir. De facto, sentimos que não houve uma avaliação, acho que o governo depois pode explicar sobre isso, e não houve uma avaliação sobre o plano quinquenal anterior que terminou em 2014. Este é um aspecto. Outro aspecto é que nós temos o PARP. O PARP, que é o Plano de Ação para a Redução da Pobreza, 2010-2014, que terminou agora em 2014. E o que nós percebemos é que este programa quinquenal do governo, 2015-2019, tenta resgatar também um pouco daquilo que são as prioridades que o PARP 2010-2014 trazia. Não sei, não faço ideia o que é que o governo está a pensar em relação à continuidade ou não do PARP, se vamos ter um novo PARP ou não, mas em termos estruturais, este plano quinquenal do governo resgata aquilo que são algumas das prioridades que o PARP trazia, inclusive a sua matriz estratégica. Do ponto de vista da inovação, eu diria que o reforço na prioridade 2, que é a prioridade sobre o desenvolvimento humano, é um aspecto particularmente interessante. Está muito mais desenvolvida do que estava, por exemplo, ao nível do PARP 2010-2014. No entanto, traz algumas das lacunas que nós já mencionámos anteriormente. Portanto, alguns aspectos críticos que pensamos que são essenciais, que contribuem para o fortalecimento do desenvolvimento humano, do capital humano, não estavam devidamente previstas neste programa quinquenal do governo. Esperamos que o texto final aprovado hoje já contenha esse aspecto. Falava há pouco tempo da questão das ambições do programa quinquenal. Se a proposta é ou não ambiciosa? Como disse antes, nós pensamos que ela é ambiciosa em alguns aspectos e pouco ambiciosa em outros. Por exemplo, ao nível do setor de educação, tem aqui um indicador sobre a melhoria da qualidade de educação, não é? E quando falamos da melhoria da qualidade de educação, estamos a falar essencialmente da melhoria na leitura, na escrita e no cálculo. Mas o programa quinquenal do governo só apresenta um indicador relacionado com a melhoria da leitura, não é? Não há aqui menção à questão do cálculo e da escrita. Este é um aspecto. Outro aspecto é que pensamos que, partindo de uma base de 6,3% para 12%, estamos muito preocupados com a questão da qualidade. Ainda estamos a ser bastante conservadores se em 2019 nós queremos que efetivamente mais crianças da terceira classe, não é, aprendam a ler, a escrever e a contar. Não será de fato que o governo está a propor aquilo que pode fazer e pode pagar? Olhando para o nosso atual contexto. Sim, eu penso que é importante ter em conta esse aspecto, mas quando nós falamos do desenvolvimento do capital humano, estamos numa situação em que o país está a crescer do ponto de vista econômico. É importante que haja um equilíbrio neste aspecto. O desenvolvimento do capital humano é extremamente importante para garantir que todo este processo de crescimento e de desenvolvimento econômico e social aconteça de forma sustentável. Se nós não investirmos no desenvolvimento do capital humano, não é? Então não estaremos a fazer grande coisa. Ok, falou apenas dos aspectos menos ambiciosos. Quais são os pontos que acha que tem uma grande ambição? Por exemplo, na questão da água. É paradoxal, mas a questão do acesso à água e saneamento, apesar de Moçambique ainda
ter indicadores muito abaixo daquilo que é média na região da África Austral e da África Oriental. Nós pensamos que o que foi proposto aqui no plano quinquenal do governo para ser alcançado até 2019 é uma grande ambição. Isto vai exigir um grande esforço do ponto de vista de investimento financeiro para efetivamente chegarmos a 2019 com estas metas cumpridas no que diz respeito ao acesso à água, não só no meio rural, mas também no meio urbano, assim como no que diz respeito ao acesso ao saneamento do meio. Olhando para essa questão da Quitéria Gringan, olhando para o nosso contexto atual em termos de instabilidade política, a dívida pública que está a disparar, será possível estabelecer metas ainda mais ambiciosas? Eu creio que a questão do fundo não é estabelecer metas mais ambiciosas, mas é fazer uma introspecção real dos problemas que o país vive e pensar quais são as melhores soluções para isto. E eu vou dar exemplos práticos em relação a isto. É que se nós não tivermos uma visão muito clara do que é que nós queremos e o que é que vamos fazer para alcançar o que nós queremos, vamos ter muitas dificuldades, de fato, em traduzir as nossas ambições, sejam poucas ou muitas, em ações concretas. Um exemplo prático em relação a isto é que nós, quando falamos da promoção da unidade, consolidar a unidade nacional como a primeira prioridade, vamos reparar que a prioridade está estruturada em forma de consolidar a unidade nacional, a paz e a soberania. Sim. Quando vamos ao objetivo estratégico 1 desta prioridade, vamos redigir, vamos voltar a ler e vamos ver, colocamos nós reticências, começa com outro texto, depois vê e consolidar a unidade nacional, a cultura da paz, democracia e estabilidade política. Parece uma repetição da prioridade em si. Depois vamos à primeira ação prioritária desta prioridade 1. Promover a consolidação da unidade nacional, a paz e soberania. Ou seja, a prioridade, o objetivo e a ação são iguais. E depois nos perguntamos, afinal, qual é de fato o objetivo, qual é a prioridade e qual é a ação que nós vamos, quais são as estratégias que nós de fato vamos usar para traduzir isto em ação concreta. O que nos parece em algum momento é que olhamos para a promoção da unidade nacional e dizemos que é uma coisa importante, mas ainda não sabemos como fazer isto. E se não soubermos como fazermos isto, vamos começar a implementar ações sem ter uma grande perspectiva. Fazer o plano econômico social, para fazer um bom plano econômico social é preciso ter um programa bom, que nos ajuda a espelhar o que é que nós pretendemos. Uma outra questão para nós é evidente aqui que o plano econômico social poderá também voltar às mesmas questões. Também termos um plano quinquenal também com alguns problemas. Exato. Uma outra questão que nós levantamos e que para nós é muito importante é em relação ao sistema de monitoria e avaliação. O colega olhava um pouco para esta questão das tabelas de monitoria e avaliação, mas se fizermos uma leitura um pouco mais profunda do programa quinquenal do governo, vamos observar que em relação à primeira prioridade, que é consolidar a unidade nacional, não aparece matriz de monitoria. Esta matriz com indicadores não aparece para a primeira, que é consolidar a unidade nacional. Depois, temos o quadro 3 dos indicadores de desenvolvimento de infraestruturas econômicas e sociais, onde estão os objetivos 4, 5, 6 e 7, também não aparecem na matriz de monitoria. Não temos indicadores para monitorar, ou seja, aquelas ações que estão lá, não temos como monitorar. Depois temos ainda o quadro 4 dos indicadores sobre assegurar a gestão sustentável dos recursos naturais e do ambiente. Os objetivos 3 e 4 também não aparecem na matriz de monitoria. Voltamos a ter o mesmo problema aqui em relação ao quadro 5 dos indicadores para garantir o Estado de Direito Democrático, boa governação e descentralização. Também os objetivos 1 e 4 e 6 não aparecem na matriz de monitoria. Isto vai acontecendo em muitos outros que nós que clarificamos aqui e que parece que sentimos educação, é fácil pôr indicadores, vamos pôr. Depois na saúde, parece que ou por esquecimento ou por alguma outra razão não está lá. Então, se eu, por exemplo, estou interessada em acompanhar o processo relacionado a esta questão da unidade nacional e verificar até que ponto os compromissos assumidos no programa quinquenal estão a ser implementados, não tenho uma base para monitorar. Então, são estas questões
que são muito importantes, garantir que o programa todo esteja alinhado num único sentido, que nos permita monitorar da mesma forma todas as questões. E nem sempre os indicadores precisam ser quantitativos. Há indicadores qualitativos e relacionados à satisfação dos moçambicanos, jovens, ou de algum setor específico em relação aos serviços providenciados pelo Estado, a questão do diálogo, até que ponto os partidos políticos dialogam mais ou melhor, e que podem ser colocados lá e que também são interessantes para nós, para medir até que ponto nós estamos a olhar para essa questão da unidade nacional, para a questão da paz, para a questão da estabilidade política. Então, estes são alguns aspectos que nós levantamos de forma concreta e sentimos também satisfeitos que algumas das questões que nós levantamos foram acolhidas, pelo menos a nível da Assembleia da República, e foram traduzidas numa questão específica. Uma outra questão que nós levantamos... Antes mesmo de seguir a próxima questão, saímos para um breve intervalo, voltamos a seguir ainda com as análises. Até já. Quais são as principais necessidades do país ao nível energético? Neste momento temos uma grande fonte que se chama a Caurabassa, mas não é suficiente. Na próxima edição do programa MOSEF, Manuel Coambe, ex-presidente do Conselho de Administração da EDM, fala sobre os principais desafios do setor energético. Não é possível nós termos um desenvolvimento efetivo sem termos um setor energético relativamente desenvolvido. Temos de olhar para aquilo que são as tarifas, por exemplo, que neste momento estão a ser praticadas no setor. Está a falar de um aumento de tarifas? Nós temos de ser realistas. Não perca aqui na STV. As artes e as letras constituem um campo fértil para a consciencialização dos cidadãos, promoção da cultura e identidade dos povos. A pensar no universo artístico moçambicano, o programa Artes e Letras vai preencher todas as suas tardes de sábado com convidados de diferentes disciplinas culturais. Cada escritor é um universo. A poesia sistematiza, desestigmatizando. A nossa literatura é muito concretista. O cinema seria, entre aspas, a excelência da televisão, portanto, televisão mais bem feita. Nós escrevíamos versos já a partir da pensando na sua encenação em palco. É uma poligamia muito saudável. Se gosta de literatura, cinema, teatro, escultura, música ou dança, não deixe de ver o Artes e Letras todos os sábados a partir das 17 horas. Há sempre uma via para todos dizerem o que pensam. Linha aberta, quartas-feiras, às 23 horas. Porque o que você pensa conta. Reservamos um espaço de opinião em dose dupla. Conto consigo das 11h30 às 12h30. Eu, das 18 às 19h30. Sob moderação de Egídio Canuma. Seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Cuide Júri. Júris consultos de reconhecido mérito em diversas áreas dão verdadeiras aulas de direito aos domingos. A contratação de mão de obra estrangeira é uma exceção. Se não for possível, contratar um nacional. Que tipo de infração? Controlarem e fiscalizarem. Não deixa de fazer propaganda política. A assistência jurídica é gratuita. Aqui o debate distingue-se pela discussão de temas da atualidade da perspectiva jurídica. É sempre um prazer e uma honra tê-lo no nosso espaço. Informação de utilidade pública, notícias nacionais e internacionais, cultura, o estado de tempo e revista de imprensa. Tudo para ajudá-lo a começar da melhor maneira o dia. Aqui no Telediário, de segunda a sexta-feira, das 6 às 10 horas. O que faz a STP Notícias, um canal de eleição, é que lhe permite acesso à informação durante as 24 horas do dia.
vez mais, muito boa noite. Estamos de volta para a segunda e última parte desta noite informativa e continuamos com os nossos convidados. São eles o Sr. Albino Francisco, que é do ROSC, e Quitéria Gringan, que é do Parlamento Juvenil. Mas antes de dar a palavra a Quitéria, Albino Francisco, olhando para o atual contexto econômico, como é que o PQG pode trazer a promoção do emprego? Deixa-me só citar aquilo que vem mesmo no PQG, aquilo que são os objetivos estratégicos. Diz que aumentar a produção e a produtividade em todos os setores, com ênfase na agricultura, promover a industrialização orientada para a modernização da economia e para o aumento das exportações, promover o emprego, a legalidade laboral e a segurança social e promover a cadeia de valor dos produtos primários nacionais, assegurando a integração do conteúdo local. Olhando para esses objetivos estratégicos e para o nosso atual contexto, de que forma é que, de fato, vai se efetivar a promoção do emprego? Bem, eu penso que o que se procura aqui é tentar aproveitar o momento que o país vive, do ponto de vista de todo um rol de oportunidades de crescimento e desenvolvimento econômico, para tentar, na medida do possível, empregar o maior número possível de pessoas. Eu penso que a questão da promoção do emprego tem muito a ver com a necessidade de fazer cumprir e implementar esses objetivos que estão aqui no programa quinquenal de governo. É preciso, na minha opinião, dar muita ênfase às pequenas e médias empresas, que são, na verdade, na minha opinião, elas que garantem a questão da empregabilidade, sem descurar, no entanto, todas essas oportunidades que existem em presença das grandes potencialidades que o país tem, principalmente na área dos recursos naturais, que tem sido uma área que, atraindo muitos postos de emprego. No entanto, também vemos todos os dias nos meios de comunicação que nossos concidadãos são, por alguma razão, ficam sem emprego mesmo nesse setor. Então, eu penso que este programa deve, vamos ver como é que isto se reflete ao longo dos planos económicos e sociais, deve fazer todo um esforço para garantir que esta questão do emprego seja, de facto, uma prioridade. É verdade que, comparando com o plano quinquenal anterior e o atual, podemos dizer que não há assim tanta ambição do ponto de vista do aumento ou do crescimento do número de postos de trabalho, mas eu penso que é preciso focar efetivamente na criação de todo um ambiente propício para que as empresas possam trabalhar e para que muitos dos nossos concidadãos possam ter acesso a postos de emprego. Nós estamos a levantar aqui várias preocupações em torno do PQG. Não será que também tem a ver um pouco com o tempo que tem o atual governo, que não teve tempo suficiente para elaborar uma proposta que responda a todas as nossas preocupações? Eu penso que, não queria responder em nome do governo, mas eu penso que o governo tentou, na medida do possível, colocar neste plano aquilo que acha que devem ser as prioridades da sua governação. E esta questão da empregabilidade aparece aqui como uma das grandes prioridades, se bem que, como estava a dizer a Quitéria, aquilo que é a meta em termos de número de empregos que o governo se oferece neste quinquênio não é assim, do ponto de vista não é grande coisa do ponto de vista de... No entanto, eu penso que o que foi colocado aqui é aquilo que o governo acha que são as suas prioridades e que tem capacidade para responder. Quitéria, quais são os grandes desafios desta proposta? Okay. Se calhar, um pouco antes de falar dos grandes desafios da proposta, aí olhar um pouco para a questão que acaba de colocar em relação ao tempo que o governo tem
para apresentar esta proposta. Eu acho que uma das grandes fraquezas do nosso país é esta. É que nós parece que não temos instituições fortes, temos pessoas fortes. Então, a cada vez que fazemos transição política e mesmo quando continuamos com os mesmos partidos políticos, sentimos que há uma lacuna que parece que as pessoas desapareceram com as pastas todas, houve queima de arquivos e depois não temos... Onde é que estão os técnicos dos ministérios? Onde é que está a máquina operacional do nosso governo, que são estes que deveriam ser o espírito do programa quinquenal. Porque, na verdade, o programa quinquenal não é produzido de janeiro que se tomou posse para fevereiro que foi depositado. É produzido nos anos anteriores em relação à reflexão. Aliás, olhamos para alguns países, até em África, que já têm programas de governação de 50 anos. Isto não significa que quem entra não pode fazer as suas mudanças específicas em relação ao seu contexto de governação. Mas, em vez de nós estamos a pensar sempre em educação, 5 anos, e o que acaba acontecendo? Introduzimos Bolonha, vem o outro, diz que está errado, retira. Introduzimos passagens automáticas, toda a sociedade reclamou que não queria passagens automáticas, disseram que não era o melhor, chega o outro, retira. Então, isto, até que ponto isto pode ser nocivo para as crianças, para os jovens que passam por esse sistema de educação, na medida em que cada um olha para um programa de 5 anos de educação. Então, eu acho que é isto que nós temos que olhar, uma visão de longo prazo, em relação ao desenvolvimento do capital humano. E a questão do emprego parte mesmo da questão do desenvolvimento do capital humano. Aliás, quando falávamos da questão da ambição do nosso governo em relação ao emprego, eu me recordei de um artigo, de uma linha que está na página 13 do programa quinquenal do governo, na linha J, que diz que uma das ações prioritárias é implementar cursos de formação vocacional em matérias de construção civil, entre parênteses, pedreiros, pintores, canalizadores, eletricistas, carpinteiros, marceneiros e outros, visando a qualificação do capital humano. Nós olhamos isto espelha um pouco a ambição que o nosso governo tem. Por isso é que sempre que vem os megaprojetos, os moçambicanos continuam só os carpinteiros, continuam os pedreiros, porque a nossa visão de formação vocacional é para as classes mais baixas, não porque temos que parar de formar essas pessoas, mas sentimos que em algum momento instituições como o INEF se concentram mais em formar só as escalas mais baixas do setor produtivo e não criar nos moçambicanos uma visão estratégica para ocupar posições mais altas. Depois dizem, olha, o moçambicano não está lá nas posições mais altas porque não é qualificado. Quem é que tem esta missão de pensar a longo prazo a qualificação? E em relação a esta questão de quais são os principais desafios em relação ao programa quinquenal do governo, eu creio que já está aprovado. Já não temos como voltar atrás. Mas podemos olhar para a implementação. Olhar para a implementação no sentido de sair do papel a questão da inovação, a questão da abordagem intersetorial para a prática. Eu olho para um caso concreto que é o Ministério da Juventude e Esportes. O Ministério da Juventude e Esportes muitas vezes parece estar mais ocupado com os desportos do que com a juventude, porque as questões da juventude muitas vezes estão no Ministério do Trabalho, no Ministério da Educação, nos vários outros ministérios que existem. Então, se o Ministério da Juventude e Esportes olhar como um desafio, ter uma melhor coordenação intersetorial com estas outras áreas, para garantir que quando falamos do setor mineiro, do Ministério de Recursos Minerais, estamos a garantir que uma percentagem dos abrangidos nas oportunidades são jovens, são mulheres, e que as crianças são beneficiadas de forma positiva, é um passo positivo que nós estamos a dar. Olhamos para a questão da educação, verificamos uma das grandes questões que é preciso rever, pelo menos na implementação prática deste programa quinquenal, é a questão da orientação vocacional. Aparece-nos meio desenquadrada neste programa quinquenal, em que encontramos a questão da orientação vocacional num pilar que está relacionado à questão de construção de infraestruturas econômicas e sociais e não na questão do desenvolvimento do capital humano. Mas se começamos a pensar que na 10ª classe a criança, o estudante já começa a ter acesso à orientação vocacional para ajudar a escolher o curso. E não escolher contabilidade porque dá muito dinheiro, escolher direito porque está na moda, mas começar a perceber qual é a minha vocação, qual é o interesse, quais são as saídas profissionais. Se olharmos para a questão do ambiente de negócios, que também julgamos que está no pilar errado, porque aparece no pilar de suporte 1, que é consolidar o Estado de Direito Democrático, boa governação e descentralização, quando achávamos que deveria estar na questão da promoção do emprego e da produtividade.
como é que nós olhamos para um bom ambiente de negócio no sentido das pequenas e médias empresas, como ele dizia, estarem melhor envolvidas na construção da economia nacional. E eu vou dar um exemplo muito prático, se calhar que sirva para o setor da agricultura. A soja em Moçambique teve um apoio a nível de guru e não só de 15 anos para se tornar numa cultura com mercado, com tecnologias em termos de mecanização, com uma série de questões prioritárias, incluindo a cadeia de valor de produção, transporte, armazenamento e comercialização. Mas durante esses 15 anos não se largou a soja e dizer arranja o teu próprio mercado. Houve um apoio não só nacional como internacional. Se nós queremos desenvolver a agricultura e não podemos estar à espera de investir e produzir resultados no mesmo ano, mas temos que ter uma visão estratégica de toda a cadeia de valor que está à volta dessa questão, como é que nós podemos recuperar o regadio de Chogo, como é que nós podemos recuperar, produzir mais em Angônia, para que tenhamos um país mais solidificado e que produza para o seu próprio sustento. Então, eu acho que os principais desafios são estes, mas também, especificamente, se calhar para terminar em relação aos desafios, olhar para as questões da juventude. Nós fizemos uma análise, diga-se, interessante daquilo que eram as promessas que constavam no manifesto eleitoral dos candidatos em relação à questão da juventude. E percebemos que, pelo menos ao nível do candidato que venceu as eleições, nós tínhamos cerca de 20 promessas para a juventude, dentre as quais algumas muito concretas, como criação de fundo de garantia juvenil, como a questão da habitação social para jovens, a questão da mão de obra qualificada na indústria extrativa, a questão da representatividade dos jovens na tomada de decisão e até a questão da divulgação da Carta da Política Nacional da Juventude, que foi aprovada em 2013. Então, achamos que é uma grande oportunidade para o governo que foi eleito tirar estas questões do papel e colocar na prática com ações concretas e indicadores não só quantitativos, mas também qualitativos. Okay. Albino Francisco, os grandes desafios desta proposta, deste projeto? Bem, eu penso que todas as prioridades que o Programa Quinquenal de Governo traz para aqui encerram grandes desafios. Olhando especificamente para o prioridade 2, que é o capital humano, que é o que mais me interessa, ou interessa às organizações que eu represento, eu penso que os maiores desafios estão relacionados com a questão da melhoria da qualidade da educação, que é crítica e é consensual que é crítica. Temos que reduzir os índices de desnutrição crónica no país. Não vamos avançar do ponto de vista de desenvolvimento humano se não reduzirmos a questão se não resolvermos o problema da desnutrição. Temos que permitir que mais concidadãos nossos tenham acesso à água e tenham acesso ao saneamento, não é? E temos que deixar de permitir que as nossas filhas casam-se precocemente, não é? Este é um grande desafio dentro deste pilar. Do ponto de vista do plano quinquenal do governo como um todo, eu penso que a implementação vai trazer grandes desafios do ponto de vista da multissetorialidade. Porque se os diferentes setores que têm a responsabilidade de garantir a implementação deste plano não trabalharem de forma articulada e não trabalharem de forma coordenada, muitas destas metas e indicadores que em muitas das situações não dependem individualmente ou não dependem dos setores individualmente, não serão alcançados. Então, é muito importante que esta questão da multissetorialidade esteja bem presente na implementação deste programa quinquenal. A questão da instabilidade política poderá ou não influenciar de alguma forma aquilo que é a implementação do plano quinquenal, naquilo que são as metas, os resultados esperados, na verdade? Eu penso que este é outro grande desafio. E como disse a Quitéria, infelizmente o programa quinquenal de governo não traz metas concretas, com indicadores, por mais que sejam qualitativos, que nos indicassem até onde nós queremos ir do ponto de vista da resolução da estabilidade política. É sempre um fator que constrange qualquer processo de desenvolvimento. Eu penso que a questão da estabilidade política deve ser resolvida com a maior urgência possível para que este plano quinquenal de governo seja efetivamente viável.
Eu acho que está na hora também de começarmos a envolver todos os setores da sociedade nesta questão da resolução da instabilidade política que estamos a viver, porque já se prolongou durante muito tempo e é preciso eliminar essa questão da bipolaridade na discussão dos destinos de 25 milhões de habitantes, como dizia no início, e se calhar olhar, já é um grande passo que grupos como juventude, mulheres, crianças, minorias aparecem de forma específica no programa, mas é preciso começar a envolver a todos também na decisão, na elaboração desses programas. A instabilidade política de forma total vai influenciar este contexto e não é possível dizer que não. Por isso é preciso começar a pensar fora da caixa. Se já foram tomadas uma série de medidas, incluindo sessões de diálogo, que nós, como sociedade, pedimos bastante e ficamos satisfeitos por ver, é preciso começar a pensar o que se calhar não foi feito e que deve ser feito. Eu acho que este governo tem uma oportunidade que se calhar os anteriores não tiveram. Eu acho que o exercício de debate deste programa quinquenal na sociedade, pela sociedade, foi se calhar histórico a nível de Moçambique. E estas contribuições todas que vieram das mais variadas organizações da sociedade civil, da imprensa nacional e dos mais variados setores, se forem devidamente aproveitadas, não como uma crítica que quer olhar só para os problemas e não dar propostas de soluções, mas como contribuições de cidadãos com expectativa de participar na definição de destinos da nação, se calhar podemos ter uma governação muito melhor em Moçambique, olhando para aquela questão de que as contribuições não têm cores partidárias e que todos nós podemos construir uma nação melhor. De fato, a instabilidade política deve ser olhada para todos nós como uma coisa que não é positiva, nenhum de nós deve estar satisfeito com isto e temos que progredir para que a paz seja de fato efetiva e com indicadores efetivos. Aqui Tera Gringana, Albino Francisco, muito obrigada por terem aceito o meu convite. Obrigado. Espero tê-los cá mais vezes.